Em 2016, um grupo de cientistas publicava um estudo que apresentava para o mundo uma nova estratégia de propaganda política. E a base dessa nova técnica não era muito convencional. Ela consistia basicamente em um fluxo de mentiras constante, emitidos por diferentes canais de comunicação com o intuito de gerar confusão e afirmar crenças políticas. Mas o estudo não foi feito a partir das estratégias discursivas de políticos como Donald Trump ou Jair Bolsonaro. Ele foi elaborado depois de uma análise da máquina de propaganda de Vladimir Putin. O estudo foi feito pela Rand Corporation, um think tank norte-americano focado em pesquisas e análises políticas. Ele descreve o funcionamento da máquina de propaganda russa entre 2008 e 2014, época da anexação da Crimeia ao território do país, e aponta 4 aspectos principais de uma tática de comunicação que os autores chamaram de Firehose of Falsehood. Em português, o termo significa algo como mangueira de falsidades. A expressão foi uma metáfora utilizada para explicar o conceito, um fluxo constante de mensagens que impossibilita a defesa de outra perspectiva, a fim de afirmar posições políticas específicas. De acordo com os pesquisadores, essa técnica tem como característica o alto volume de conteúdo e a produção rápida, contínua e repetitiva. Mas além disso, o firehosing também não tem comprometimento com a realidade e não precisa ter consistência no que se diz entre um discurso e outro. Quando as tropas russas invadiram a Crimeia, por exemplo, Putin foi a público negar o fato. Acusou a mídia de emitir informações falsas e afirmou que as imagens divulgadas na imprensa eram de milícias privadas. No entanto, algum tempo depois, com o território já anexado, o presidente admitiu que as tropas enviadas à região eram de fato russas. A estratégia de Putin desvendada na pesquisa da Rand Corporation foi eficiente. Como outra característica do firehosing é divulgar as mensagens em múltiplas plataformas e ao mesmo tempo, a opinião pública tende a validar a informação e desconfiar menos do seu conteúdo. Isso porque quando nós recebemos uma notícia por canais e pessoas distintas, ainda que a origem seja de uma única fonte possivelmente mentirosa, isso cria uma sensação de legitimidade para aquela mensagem. E mesmo que o conteúdo mentiroso seja checado e desmentido na sequência, o estrago já foi feito. No artigo publicado na Rand, os autores argumentam que as ferramentas multicanais combinadas com a máquina governamental acabam criando o monopólio das primeiras impressões do público. A propaganda política, portanto, ganha o domínio da primeira notícia, moldando a memória das pessoas e influenciando suas decisões. Para muitos, esse tipo de estratégia também passou a ser utilizada mais tarde por políticos como Trump e Bolsonaro. No entanto, em uma entrevista para a Vox, Christopher Paul, um dos autores do artigo, negou que os resultados obtidos na pesquisa pudessem ser aplicados, por exemplo, na administração Trump. Really had no view that this would be anything that anyone would think about applying to American politics. Ao mesmo tempo, a posição do sociólogo é questionável. O estudo da Rand Corporation foi financiado pelo Gabinete de Defesa dos Estados Unidos, e o próprio think tank tem ligações políticas com a segurança nacional norte-americana há mais de 50 anos. A jornalista Masha Gessen, autora de 2 livros sobre Putin e de outras publicações sobre governos autoritários, por exemplo, tem uma opinião diferente. Para ela, os argumentos que o artigo traz também estiveram presentes na propaganda política do atual presidente dos Estados Unidos. I think they do the exact same thing. They just create sort of this unmanageable volume of falsehood. Em entrevista para o Le Monde Diplomatique Brasil, o antropólogo Piero Lehner observa o mesmo padrão no fenômeno Bolsonaro, mas com particularidades específicas. Piero acredita que desde 2013 foi possível observar no Brasil o surgimento de uma guerra híbrida que culminou no impeachment de Dilma Rousseff. Esse conceito foi formulado pelo pesquisador russo-americano Andrew Kolebnikov para explicar uma estratégia de deposição de governos que envolve táticas de guerra política, cyberguerra e outros métodos de influência, como fake news. Para Piero, esse processo que começou como guerra híbrida teria favorecido o crescimento de Bolsonaro e culminou no firehosing como estratégia de marketing político do atual presidente e de seus círculos. De fato, é possível observar a repetição dos pontos que configuram o firehosing em algumas situações que envolvem Bolsonaro. Nos últimos dias de agosto, por exemplo, Bolsonaro afirmou em uma entrevista para o Jornal Nacional que o livro Aparelho Sexual e CIA fazia parte do material Brasil Sem Homofobia, que o ex-capitão apelidou de kit gay. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. A afirmação de Bolsonaro foi feita em rede nacional e logo se pulverizou pelas redes sociais. Na segunda quinzena de setembro, uma pesquisa listou as publicações mais compartilhadas do Facebook que mencionavam o termo kit gay. Das 5 postagens mais compartilhadas, 4 vinham de páginas favoráveis a Bolsonaro, e a mais compartilhada era do próprio ex-capitão. Somadas, elas contabilizavam mais de 190 mil compartilhamentos, apenas no Facebook.
A afirmação de Bolsonaro foi desmentida na sequência, já que o livro na realidade não fazia parte de kit algum distribuído pelo Ministério da Educação. Assim que a notícia de que a fala do atual presidente era mentirosa foi a público, o ex-capitão fez um pronunciamento nas redes sociais dizendo que o livro realmente não fazia parte do kit, mas que teria sido distribuído em boa parte das escolas do país como um brinde. O que realmente aconteceu? As editoras que vendem material didático para o governo, por parte do governo, ele exige que as mesmas, a título de brinde, forneçam esse tipo de material. Mas esse livro, sim, chegou em grande parte das bibliotecas, das escolas de ensino fundamental em todo o Brasil. A comunicação direta de Bolsonaro com sua base dá sinais de que a estratégia de propaganda política usada nas eleições, com o uso intensivo de canais de comunicação, será mantida em seu governo. Seguindo a cartilha de Trump, o Twitter se consolidou como canal oficial de comunicação de Bolsonaro, e assim como os presidentes norte-americano e russo, ele posiciona parte da imprensa tradicional como adversária, apostando em meios de comunicação alternativos. Não à toa, em seu primeiro pronunciamento pós-eleição, Bolsonaro direcionou um de seus principais agradecimentos ao seu público nas redes sociais. Só cheguei aqui porque vocês, internautas, povo brasileiro, realmente vocês acreditaram em mim.